Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui e hoje o episódio tá top demais porque a gente vai provocar a nossa convidada aqui que tem uma baita experiência no assunto. Se de fato um software de gestão parrudo, ou a gente chama de Boeing, que esses softwares que tem tudo, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho pra gente, que é o caso da Preâmbulo aqui, né? Dá para fazer o escritório crescer, ganhar mais dinheiro, aumentar a produtividade, afinal, vale a pena você tirar, né, o cascalho do bolso para investir num software top e ele retorna para você? Hoje nós vamos provocar ela aqui, ela tem bastante experiência, vai saber responder para a gente, então estou curioso aqui. Bom, a gente está com a Andréa Cristina, ela é diretora de marketing e vendas da Preâmbulo, mais de 14 anos, André, é isso mesmo? 14 anos? Isso mesmo, 14 anos. E a Preâmbulo, que é mais conhecida também como... É mais como CPJ ou como Preâmbulo? Preâmbulo, CPJ da Preâmbulo. É o Preâmbulo dois, né? CPJ. Esses tempos eu estava conversando com alguém sobre software, Preâmbulo, você está falando de CPJ? É o CPJ, os mais antigos eu acho que é o CPJ. Não, de fato, né? o CPJ é mais conhecido que Preâmbulo, né? A gente tenta fazer com que Preâmbulo apareça também bastante ali, mas o produto é muito conhecido. Legal. E foi eleito por 3 vezes o software mais utilizado no mercado. São 34 anos de mercado, CPJ? Fizemos 34 em setembro do ano passado. Bom, daqui a pouco você vai contar, né? Tô pensando aqui, quem foram os advogados que há 34 anos atrás eles venderam um software? Fico imaginando, porque hoje parece fácil, né? A gente há 34 anos falou, doutor, você vai precisar de um software. Eu falei, que software, rapaz? Tá aqui no caderninho aqui e tal. O André vai contar isso aí pra gente. André, obrigado, então, primeiro, tá, pela tua presença, aceitar o nosso convite e o desafio aí de compartilhar um pouquinho da tua experiência, tá? Eu que agradeço, Guilherme, o espaço aí pra gente. É um tema que a gente adora, né, obviamente, e tá aqui com vocês também, super, super bacana mesmo. Agradeço o convite. Legal. E tô com o Zé aqui, que é meu head de inovação, aqui tá à frente da TreeMindTech, que vai tirar umas casquinhas aqui, Zé, porque os caras estão há 34 anos fazendo software, vê se, porra, hoje a gente aprende um pouquinho, hein? Mais uma aula aí. Legal. Boa. André, para quem não conhece a Preâmbulo, se não tem noção, um resumo bem rápido, assim, né? O que é a Preâmbulo em números hoje? Dá uma noção pra gente aí. Bom, como você falou, né? A Preâmbulo tem 34 anos de mercado. Estamos hoje aí atuando no Brasil todo. O que a Preâmbulo faz? A Preâmbulo entrega hoje uma solução de tecnologia, ou seja, software jurídico e todo um contexto envolvido no escritório quando a gente fala de gestão, não só produto, e sim, hoje a gente entrega um resultado realmente de gestão para escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, tá? Falando um pouco em números, nós somos em praticamente 150 colaboradores hoje no nosso time, temos 6 mil clientes e Brasil inteiro, como eu te falei, né? Entre escritórios de advocacia e departamento jurídico, aí a gente tem essa quantidade de clientes. Top. Eu já falei para o André aqui nos bastidores, separar pelo menos der tempo aqui, 1, 2, 3 casos. Quantos casos der tempo? Tá? Vai pensando nos nomes aí pra gente. Escritórios que começaram com a Preâmbulo e vocês viram essa crescente, né? Que você pode comentar o que eles fizeram, né? Porque tem coisas muito básicas, às vezes, que eu fico pensando aqui. Às vezes, por exemplo, aqui a gente usa software para tudo, a gente já tem. E uma das maiores dificuldades do software é o bichinho que está atrás do computador colocar a porra da informação. Né? Usuário. Então, usuário. Se ele não alimentar, o software não faz nada sozinho. Não Depois faz. você vai contar. Então pensa nos cases pra gente aí, tá? Agora, mais uma curiosidade da Preâmbulo, que eu acho bem bacana, né? Que eu vejo de vez em quando vocês fomentando isso. Conta um pouquinho desse projeto das startups aí. Quando é que vocês começaram a abrir um pouquinho a mente para trazer startups? As startups vêm para dentro da Preâmbulo, vocês compram. O que vocês fazem com as startups? Me conta aí. Tá, acho que é bem legal comentar isso, porque pegando o gancho do que você falou, como que há 34 anos o escritório comprou, queria um sistema, né, para controlar se era na fichinha. O que acontece? Eu não estou todo esse tempo na Preâmbulo, né? Mas assim, qual é o cenário? Onde começou? Começou com a demanda de tribunais. Então, o CEO da Preâmbulo, o fundador, ele fazia sistema dos tribunais. E aí, de acordo com a demanda e pedido de alguns advogados, nasceu o CPJ lá na sua primeira versão, logo depois que a Preâmbulo foi fundada, tá? No início, a Preâmbulo até representava outros produtos e tal. Acredito que uns 3, 4 anos após a fundação, já nasceu a primeira versão do CPJ. O que aconteceu? Os escritórios, na época, eram escritórios que tinham uma secretária, um advogado, 2, e controlavam em fichário, realmente. E aí foi nascendo uma demanda ali, uma necessidade por controles maiores. Beleza, nasceu o CPJ, começou a crescer essa demanda. O que aconteceu todo na área jurídica de lá para cá é um processo de evolução, de inovação muito grande. Se você olhar ainda, muitos consultórios médicos ainda é a secretária e o médico, né? Ou tem clínicas, ok, mas os escritórios de advocacia se tornaram grandes empresas.
né? Nós temos clientes aí que têm 2.000 colaboradores. 2.000 colaboradores, então são grandes empresas. Então foi nascendo essa demanda e essa necessidade junto com a evolução da própria justiça, né, do próprio judiciário. Então isso é bem legal. A Preâmbulo acompanhou tudo isso e chegou num determinado momento. Só um detalhe importante. O processo eletrônico tem uns 12 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Então vocês ficaram uns 20 anos ainda antes do processo. Vocês são, primórdios da parada, né? O processo eletrônico nem estavam pensando. Olha, o CPJ nasceu lá na versão DOS. É porque muitos nasceram junto, né? Por isso que eu comentei, não foi? Muitos softwares jurídicos nasceram junto com o processo eletrônico. Viram uma oportunidade ali. Vocês já estavam ali. Isso, a gente já estava, tá? O que aconteceu? Como se tornaram grandes empresas, nasceram muitos softwares, mas também nasceram muitas empresas especialistas em atender uma determinada área do escritório. Como a demanda cresceu muito, cresceu também a necessidade do escritório ter ferramentas especialistas para atender certas áreas. O software jurídico, ele continua sendo o core. Ele está no centro ainda, porque ali acontece tudo que é necessário para controle de prazos, gestão financeira e tudo mais. Mas olha o tanto com esse crescimento todo, o tanto de demanda que cresceu com relação a outros cenários. Geração de documentos, plataformas de acesso a documentos fora do escritório, nuvem, sistemas de, logística, RH, controle de estoque, enfim. Tem um monte de necessidades que foram sendo criadas aí que a gente visualizou, será que o caminho é a gente crescer o CPJ dessa forma para que acomode todas essas demandas do mercado? E aí chegamos à conclusão que não. Tem muitas empresas que também ficaram anos pesquisando, trabalhando, testando modelos para chegar naquela especialidade de entregar um pedaço daquela gestão que o escritório hoje demanda. Então, a gente optou, há uns anos atrás, em abrir o CPJ para começar a integrá-lo com essas ferramentas. Nesse momento, nasceu a necessidade, a demanda, o interesse de empresas fazerem parte desse ecossistema da Preâmbulo. Então, hoje, temos empresas, sim, que estão ali ao redor da Preâmbulo com ferramentas que complementam o CPJ. Tá? Tem algumas que são investidas, tem algumas empresas que são parceiras apenas, parceira de negócios, mas a Preâmbulo vem adquirindo algumas empresas aí, principalmente dos 2 últimos anos, adquirindo empresas para justamente integrar com o CPJ e oferecer uma solução cada vez mais ampla para os escritórios. Tem como você dar um exemplo, por exemplo, de uma solução que já essa é bem conhecida pelos clientes CPJ, que já venderam bastante? Olha, a gente tem ferramentas de robôs de automação, que nós temos parceiros aí. Tem ferramentas de BI e dashboards, que nós temos parceiros. Nós temos parceiros também de plataforma de ODR. Outros sistemas, ODR é Online Dispute Resolution. Ou seja, é uma plataforma de acordos online. Isso está bem também. A primeira, só voltando um pouco, Guilherme, a primeira aquisição que nós fizemos, levando novamente para o cenário dos escritórios maiores, é a cobrança. Então, os escritórios jurídicos, eles tinham uma demanda também de atender carteiras de cobrança. Cobrança extrajudicial, cobrança negocial. Então, foi o primeiro sistema lá atrás que a gente acoplou, plugou, digamos assim, começou a construir, integrado com o CPJ, foi um sistema de cobrança. Por quê? Porque os escritórios médios, escritórios grandes, que têm essa demanda maior, geralmente têm essa demanda de cobrança também. Então, já nasceu aí, primeiro sistema. Aí começou a necessidade de automação. Automação, cada vez mais automação. Então, a gente começou a fazer os robôs de automação e integrar com soluções de monitoramentos de processos, busca de publicações, distribuição de novas ações e, robôs de alimentação de portal de cliente, tudo para a gente oferecer para o cliente uma solução, como eu falei no início. Foi-se o tempo que a gente comercializava o CPJ. Não é mais isso. O que os escritórios precisam hoje é de uma solução de gestão. Um hub ali, né? Com várias soluções, uma esteira de opções. Isso, uma esteira de opções. Deixa eu tirar uma curiosidade só contigo. Quando você fala, né? Eu já teve um momento da vida que eu investi em um software uma vez
E o software que eu investi era um famoso elefante branco. Assim, ele fazia tudo, né? Mas não voava e tal. Era aquela coisa assim, o pato, essas analogias que existem assim. E quando você fala que, puta, eu vou buscar no mercado e vou comprar, primeiro você está comprando inteligência, né? E tal, mas muita gente que não é do mercado sabe que acha que subestima a velocidade para fazer aquilo. Fala, não, vou fazer o que esse cara está fazendo. A equipe, isso é tranquilo, eu pego 2 desenvolvedores aqui e faço. Quanto tempo leva para você desenvolver uma solução? Por exemplo, eu quero fazer uma melhoria no CPJ, o cliente pede. Ele sempre fala, mas é só, André, você colocar um botão aqui, só para a gente ter uma noção, né? Quanto tempo leva bastidor para você fazer um projetinho minimamente, assim, né? Porque, isso aqui está tudo acoplado no CPJ, eu consigo vender agora. Olha, é difícil eu te responder essa, mas o que eu posso te falar é o seguinte, demora? Por que demora? Porque a gente tem que fazer o projeto e ir entregando, e cada cliente tem uma necessidade diferente. Cada cliente, nós trabalhamos com o sistema numa modalidade onde ele é parametrizável e não customizável. Então, cada demanda que nós temos, um botão, como você falou, ou agora eu vou colocar uma solução, um aplicativo para consulta de clientes e portal do cliente, como a gente fez. São projetos que levam, às vezes, 1, 2 anos. Tá? Eu vou te dar um exemplo. A gente colocar uma ferramenta, um motor de workflow dentro do CPJ, que é o que faz toda a diferença quando a gente fala de ganho de produtividade, aumento do faturamento e do tempo do advogado disponível para advogar e não para ficar fazendo tarefas repetitivas, nós levamos pelo menos 2 anos trabalhando neste módulo de workflow, testando, visualizando, trabalhando em modelos, de modo que quando a gente conseguisse disponibilizar, ele fosse parametrizável e não fosse um elefante branco, engessado, aonde desenha-se um fluxo, quando terminou de implantar tem que mudar, porque as coisas mudam, o cliente muda, a demanda muda, a gente muda, nosso time muda, e aí o que acontece? Tem que desenhar novamente. Então a gente saiu dessa linha, e foi para a linha de parametrizar, oferecer soluções parametrizáveis. Então, só neste módulo de workflow, nós ficamos mais de 2 anos trabalhando. Caraca, é tempo pra caramba. E dinheiro, né? Um investimento absurdo. E aí eu te dou um case, se você quiser já. Manda ver. Um escritório de advocacia, onde não tinha o motor de workflow, com uns 4, 5 filiais. Pra quem não sabe o que é workflow. Workflow é um fluxo de trabalho. Se a gente colocar assim... Dá um exemplo aqui fácil, assim, que a maioria conhece. Você pega um Trello, ele tem uma visualização em Kanban, né? Então você pode criar um fluxo ali, é parametrizado também, né? Isso. Tem um pouco de analogia ali, né? Isso, exatamente, tá? Então, nós tínhamos lá um escritório, não era cliente ainda, não tinha esse motor de workflow. Ele tinha, sim, o workflow numa ferramenta separada. Então, ele tinha que pegar do software que ele utilizava, com várias bases, várias filiais, um time grande, um escritório grande, e aí passava por esse motor, e aí a automação ela ficava capenga, vamos colocar assim. Ela não era uma automação de fato. Diante de todo um trabalho, de todo um estudo feito em cima deste escritório de advocacia, das demandas que ele tinha, fora os demais escritórios crescendo, como eu venho falando desde o começo, escritórios crescendo, se tornando empresas com demandas cada vez maiores, nós colocamos o motor do workflow dentro do CPJ e pensamos, vamos começar então, vamos colocar qual fluxo dentro do CPJ? O fluxo de publicações. Afinal de contas, tudo começa na chegada de uma publicação. Depois, vamos fazer um fluxo de prazo. E quando eu falo vamos fazer um fluxo, é um modelo no qual a gente entrega dentro do sistema e o cliente ele parametriza. Como que ele vai parametrizar? Através do encadeamento de eventos que nós chamamos. Então, vai linkando uma tarefa na outra, existe um modelo principal de fluxo, no qual ele constrói a operação do escritório hoje, usando esse motor do workflow, baseado nesses modelos que a gente entrega, a operação dele. Tá? Então, a diferença que fez para esse escritório é uma diferença gigante. O escritório conseguiu crescer, conseguiu fechar novas carteiras, porque de fato agora ele tem uma automação. Mas escritório, me corrija se eu estiver errado, para ele usar algo no nível, até porque você está trazendo algo até um pouco mais complexo para quem usa um software num nível muito easy. De controle, ali, né? de controle. Ele já tinha isso e o CPJ com a workflow, cara, caiu com uma luva, porque eu precisava exatamente disso e agora vocês possibilitam. Ele já tinha isso internalizado, já fazia parte da cultura dele. Correto? Correto. Ok. E quem não tem isso, o CPJ tem você entra lá, por exemplo, fala, cara, eu não sei nada, não sei nem como criar um processo aqui. Ele desenvolve com uma certa facilidade, dá esse primeiro passo para ele assim ou não? Então, a primeira coisa que Pega na mãozinha do cliente e fala, vai por aqui, meu amigo.
Sim, a gente pega na mão do cliente, mas assim, ó, eu sempre falo isso nas conversas que a gente tem em podcast, palestra, enfim, com o cliente, exige uma mudança de mindset. Porque as pessoas gostam de empurrar o processo. Gestores, eles fazem a gestão empurrando o processo, muitas vezes cobrando, através de e-mail, através de relatórios, através de WhatsApp, através de N ferramentas, certo? E a gestão se dá dessa forma. Então, a mudança, quando você coloca um workflow, você começa a usar essa metodologia de workflow dentro do teu sistema, ele empurra. O sistema passa a empurrar as tarefas, não mais as pessoas. Olha a mudança de mindset que ocorre. Então, a primeira coisa, antes de pegar na mão do cliente e mostrar para ele os fluxos e aí adaptar com a necessidade dele, exige uma mudança de mindset. Você agora vai conseguir fazer a gestão, configurar, montar a tua operação com fluxo. O sistema empurra. Então, tem tarefas que são executadas pelo usuário e são tarefas que são executadas pelo sistema. E a quantidade de tarefas que vai girando e fazendo a operação do escritório rodar é enorme. A velocidade é enorme. Mas concorda que exige uma mudança de mindset aí? Opa, o gestor agora vai fazer o quê? O que o gestor vai fazer agora? Ele vai monitorar indicador, ele vai identificar melhorias no processo, de fato ele vai se identificar, ele vai se focar numa parte mais estratégica e não operacional. Então, tem uma pergunta nisso que eu acho que é interessante. A gente, quando tá vendendo, por óbvio, né? Mas aqui é bem bastidor, a gente pode ser muito transparente. A gente sempre fala, não, puta, o software é para você, que acabou de começar, o software... Mas, assim, quando a gente fala de estratégia, workflow, todo esse processo, o que você recomenda, assim, que tenha minimamente no escritório? Assim, né? Para o advogado ser gestor, ele já não pode mais, em tese, estar advogando, né? Ele pode estar atendendo cliente, olhando números financeiros, mas já tem que ter uma mínima estrutura. O que você percebe, assim, que é um mínimo que o CPJ já entra com uma luva, assim, em termos de pessoas, de estrutura de escritório? De tamanho de escritório? De tamanho de escritório. Olha, o CPJ, ele atende qualquer tamanho de escritório, tá? Porém, ele cai como uma luva em escritórios já com uma necessidade de gestão, aonde terá dentro do escritório, seja um advogado, que agora é um gestor, seja uma controladoria. Seja uma área já dedicada a fazer esse controle, esse monitoramento, essa centralização, digamos assim, do principal ali, que é o controle da publicação até o protocolo. Acho que quando me corrija se eu estiver errado, que às vezes o bicho tá pegando, o cara começa a entender pra caramba e processa pra caramba, e daqui a pouco ele começa a perder uns prazos, ele fala, caramba, o bicho vai pegar. Tá na hora de eu mudar esse jogo. Mais ou menos esse momento aí. Tem isso ou não? Tem essa dor? Tem essa dor. Começa a perder uns prazos e aí o bicho pega. Tem. Mas sabe qual é a dor principal? A dor principal é que ele quer crescer, ou ele precisa crescer, ou ele está fechando, ou quer fechar um novo contrato com uma empresa, e ele vai receber ali 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 processos de uma vez. Ah, entendi. E aí ele precisa do quê? Ele precisa primeiro operacionalizar isso rápido, dentro de um sistema. Não dá para ele perder tempo ou cadastrar tudo manualmente e seguir conduzindo aquele processo que outro escritório estava conduzindo. E aí, na preâmbula, a gente facilita tudo isso, ajuda ele. Então, começa por aí. Isso é um golaço, hein? Ah, fechou um puta negócio agora, meu amigo, vem comigo aqui, que senão você não vai conseguir tocar esse então, negócio. Então, importante os escritórios saberem que existem ferramentas, existem empresas, ferramentas que, como a preâmbulo, né, que justamente a gente faz uma dedicação nisso. Então, não é só o produto, robusto para operações. É para quem está crescendo, para quem também está com esse potencial de fechar novos negócios com empresas e precisa operacionalizar isso de uma forma muito rápida. Uma empresa nem fecha também, né? Pô, me mostra um pouquinho aí como você vai gerir essas 1.000 processos que eu tenho aqui, o bicho pega. Não fecha, com né? certeza. Então, eu acho que parte disso, parte de você inserir esses processos todos dentro do sistema, operacionalizar isso, não perder prazo, migrar as informações que você tem num outro sistema, e aí eu posso trazer um outro case se você quiser, que a gente apresentou na Fenaló, inclusive, esse case, levamos um cliente lá, Abdala Landulfo, o nome desse escritório, usava um outro sistema de mercado, com ali mais de 100.000 processos, e aí, depois de uma pesquisa vasta no mercado de softwares, optou pela preâmbulo, optou pelo CPJ, justamente por conta do automação, por conta do workflow e do cenário todo disso que eu estou te falando, recebimento de carteira, operacionalização, automação.
Mas qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro impeditivo? Qual é o obstáculo que hoje impede um escritório de dar um passo, de migrar para uma solução mais robusta, Guilherme? É o medo de migrar os dados do sistema anterior, né? Então, o case que eu levei lá na Fenaló foi justamente isso. A gente migrou quase 200 mil processos, ele não perdeu nenhum prazo e seguiu a vida. Desculpa perguntar, quanto tempo leva? Olha, nós levamos com ele ali para fazer essa migração, eu acredito que uns 2 meses, mais ou menos. Pô, 200 mil. Então, se o cara tem aqui, tu já sou um escritório de um porte médio, pequeno, vai ter uns 1.000 processos aqui, a gente está falando em 200 vezes menos, está falando em um dia você faz isso, você puxa. Então, 2 dias, quando o escritório ele tem uma quantidade menor de processos e muitas vezes não usam outro sistema desses de mercado, existe a opção de planilha padrão, que nós chamamos. Então, nós disponibilizamos, ele coloca os dados ali, nós importamos isso sem custo, número do processo, bota para dentro. De um dia para o outro. Entendi. Ou busca de processo. O problema é mais essa transição, pegar essa base de dados aqui e colocar, isso, né? De sistemas legados entendi. Para trazer para o CPJ num volume grande. Então, esse é o primeiro obstáculo. Mesmo. E aí eu vejo isso, muitos escritórios querem dar esse passo, precisam de uma solução mais robusta, precisam de automação, mas aí tem essa questão que sempre eles têm e é uma besteira, né? Se o cara pensar assim, puta, não vou mudar, porque, cara, você vai me dar um trabalho, não sei o que, daí ele fica ali postergando uma decisão que poderia gerar um crescimento para ele acelerado. É que ele pensa nos prazos que estão rolando, né? E os meus prazos que estão rolando? Mas tudo isso é migrado, é homologado, enfim, tem todo um processo. A gente está há muitos anos no mercado, tem bastante experiência para fazer isso. André, deixa eu fazer uma pergunta para você difícil, porque a gente começou o ano com um negócio que, para mim, de fato, eu vi esse ano, né? Os lovers LinkedIn aí começaram a soltar o tal do chat GPT para tudo quanto é lado. Eu fui me deparar, para ser bem sincero, faz mais ou menos o que um mês? Um pouquinho menos, tá? Eu sou bem cético. E, quando eu comecei a ver, eu sempre sou meio que deixa rolar, eu quero ver até onde esse negócio vai. E aí, um dia, sentado com os meninos, a gente tem aqui, né, uma equipe de desenvolvimento e tal, e estamos codando aqui no chat GPT, estamos resolvi esse código, resolvi isso aqui, eu falei, essa pesada, que negócio é isso aí. Daí um dia eu falei, bom, apresenta então para todo o time aqui numa sexta-feira o que vocês estão fazendo. E quando eles apresentaram, a gente começou a brincar e fez um desafio, né? Faz o desafio então. O desafio era qualquer coisa. O que você quer saber? Vamos colocar aqui. Começou, como todo mundo aí que já viu o chat GPT tá fazendo. A gente até foi mais longe, fez um negócio esses dias aí que foi interessante, porque a gente fez o seguinte, a gente fez pegou um conteúdo que tinha sido feito por um redator, conteúdo bem trabalhado, planejamento, conteúdo para SEO, e colocou para todo mundo ver. Fez com a mesma estrutura, tudo no chat GPT. E desafiou o pessoal a falar, qual que é do robô? E todo mundo, sem exceção, falou, não, esse aqui é do robô. Tanto o conteúdo quanto o planejamento, né? Todo mundo errou. Todo mundo errou. Todo mundo errou. O do robô não era, sabe? Tipo, tava bem melhor. Não bem melhor, mas, cara, ficou, muito humano. E aí, eu acho que vocês devem estar comendo um pepino lá, discutindo o meu pepino. Fala a tua opinião um pouquinho sobre isso, porque 34 anos e mais 14 aí da tua história, né? Enfim, você já deve ter visto um monte de situações. Vai acabar, não sei o quê, agora software, não sei das quantas, um monte de situações que acontecem. O que vocês estão vendo? Como é que vocês estão olhando para o chat GPT nesse momento via software? Então, eu também como você. Aí, cerca de um mês, mais ou menos, me deparei. Eu adorei a ferramenta, obviamente, né? Eu vi que tem alguns cargos mais ameaçados aí, os cops que não me escutem, né? Mas a gente tem aí... Os cops, é bom. Mas assim, ainda... Como veio a inteligência artificial? Lembra? Inteligência artificial é uma coisa que existe há muitos anos. Não é uma coisa recente. Mas, trazendo para o nosso universo aqui, a advocacia é uma coisa que está sendo discutida, investida agora, nos últimos anos. E lá quando começou o papo da inteligência artificial, já veio esse... então vai substituir o advogado? A inteligência artificial? Como outras? Não. Então, eu acho que o ChatGPT, ele veio nessa discussão, igual a inteligência artificial, mas eu estou visualizando mais assim para o trabalho repetitivo ou para situações mais técnicas. A questão do advogado, que é o nosso foco aqui, a advocacia, não substitui o trabalho intelectual dele. Agora, peças repetitivas, um trabalho que existe de fato, né? Para quem faz advocacia de massa, principalmente, existe um trabalho. Por que não? A ferramenta talvez possa ajudar, entendeu? Mas não, eu acho que não é uma ameaça para o advogado, como não é uma ameaça para as demais profissões também. Estamos olhando lá na preâmbulo, estamos pensando.
estamos lançando aí no mercado uma plataforma de geração de documentos, aonde estamos pensando como talvez fazer um link com essa plataforma para ajudar o advogado, mas ainda nada assim, ainda estamos só no estudos, né? Todo mundo acho que foi meio pego de surpresa, né? Então sim, tá todo mundo no mesmo cenário. A gente entrevistou aqui, você estava na entrevista, né? Não peguei, mas eu peguei só uns insights aqui com o Kael, né? Da Vanzin Penteado, que é um escritório com 150 advogados, sei lá, os caras são grandes. E eles comentaram, ele tá super especialista envolvido nisso, e falou, cara, estagiário lá, a gente mandou todo mundo embora. Agora tem os operadores de ChatGPT e os caras, porra, iniciais e um monte de outras funções via ChatGPT. Então, o que eu imagino aqui, né, com a minha inocência aqui, tipo, ó, o cara tem problema, tá usando, ok, o software CPJ, ok, vou cumprir um prazo, legal, agora não tenho mais estagiário cumprindo prazo, vou no ChatGPT, consigo fazer mais prazos do que eu fazia antes. E daqui a pouco, pode ser que, né, o próprio CPJ faça uma integração e fale, ó, cara, vou te ajudar isso aqui, o próprio chat vai gerar aqui uma automação, assim, dentro do workflow, sei lá, dá para viajar na maionese, porque essas coisas permitem ir longe, né? Foi isso que ele falou, irmão? Mais ou menos. Eles na verdade, não é diretamente com o chat que eles estão utilizando essas automações, mas eles já não têm mais estagiários fazendo essas funções muito operacionais, né? Então, exatamente. Então, é mais todo mundo que trabalha lá é trabalho de inteligência. Então, o pessoal não está redigindo 100% as peças, é mais trabalhos, né, relacionados à inteligência, que você precisa pensar, não seja tão repetitivo. Mas ele já está implementando algumas coisas por meio do ChatGPT, está numa fase mais investigativa, assim. Mas é interessante porque a ferramenta ela permite muito esse tipo de coisa. Até tem integrações que você usa com o ChatGPT, que você consegue, eu uso bastante para formatar dados, por exemplo. Eu dei o exemplo não lembro se eu falei da última vez, na verdade, mas eu tinha uma tabela lá que tinha 4.000 municípios, eu precisava, e na tabela tinha, sei lá, uns 1.500 que tava sem o estado do lado. Aí eu ia ter que olhar cidade por cidade e ver qual era o estado daquele município. Eu joguei a lista com todos que estavam sem estado no ChatGPT e falei, retorna para mim o estado desse município separado por um ponto e vírgula, que daí eu jogava direto lá no Excel. Aí ele retornou certinho, município por município, e aí pra gente tá fazendo a base de dados lá para controlar, enfim, as conversões por cidade. Economizou dias, né, que eu levaria porque 1.000 e poucos municípios, eu ia pesquisar um por um, ver de onde era, colocar fora a possibilidade de erro, ali não tem erro. Às vezes ele dá uma travadinha, né, quando é muita linha assim, mas é só fragmentar a ação, tem muita coisa que dá para fazer por isso. Massa. Mas a gente falando de documentos, de peças processuais, né, trazendo aí de novo para o nosso universo aqui, a inteligência, então, assim, o que a gente tinha no sistema? Gerador de documentos, ou seja, um módulo de preenchedor de lacunas, né? O que acontece? A gente veio também trabalhando nisso, por quê? Olhando para a automação, olhando para o ganho de produtividade e aumento do faturamento do escritório e tudo, que é o que o escritório quer, precisa, está interessado, né? Além de prestar um serviço de qualidade, obviamente, tá? Esse preenchedor de lacunas não era mais o suficiente. O que precisava? Uma plataforma de geração de documentos onde tivesse aquilo que você falou. A inteligência do escritório, a inteligência na geração daquelas peças, estariam numa plataforma, num banco de peças. Aquilo foi elaborado pelos advogados sêniores do escritório. Tá? Legal. Agora, como eu usar esses documentos aqui, sendo que cada situação eu tenho N, eu estou falando agora o advogado preenchendo um documento, ele tem N possibilidades. O que a gente fez? A gente fez uma plataforma de geração de documentos baseado em entrevista. Então, é criado um documento enorme com uma peça processual com todas as possibilidades, ou uma boa parte de possibilidades dentro dessa peça. Estou imaginando aqui todas as cláusulas possíveis relacionadas àquele assunto estavam lá. Isso. Aí, o estagiário, enfim, ele vai pegar um documento desse que foi muito bem pensado, elaborado, conferido, e ele vai respondendo as perguntas dentro da própria plataforma e o documento vai sendo gerado. Não sai do padrão do escritório. Foi feito de acordo com base na inteligência daquele escritório, na elaboração daquele documento. Então, já é um facilitador muito grande, não saindo para uma ferramenta externa, estando dentro do sistema de gestão. E
o escritório tendo a garantia que está sendo feito tá nos uma moldes peça. do escritório, claro. Nos moldes dos Bem escritórios. legal, bem legal. Coloca, pensa em legal design, pensa já em fazer peças com infográficos, com vídeos, com tudo. A plataforma permite. Top. Então, assim, é um passo, já por isso que eu te falo, a gente está olhando, a gente está vendo como talvez pensar em alguma coisa com essa ferramenta, Sim. mas essa ferramenta que a gente está lançando, para isso, é sensacional Já vem também. num nível bem já avançado, vem de nesse fato. nível avançado. Bem legal, bem legal, exatamente. bem legal. Tem até algumas opções de inteligência artificial, como até o Marquinhos tinha compartilhado com a gente uns dias atrás, que já estão surgindo outras opções no mercado que você integra uma inteligência artificial dentro de um sistema específico, então você passa os moldes de, por exemplo, de documento que você precisa gerar, e ela passa a gerar aquilo automaticamente. Então tem algumas que você integra num sistema, e ela interpreta aquele sistema e vira, por exemplo, um FAQ, né? Você vai lá pesquisar o teu funcionário não sabe como usar o sistema, ou o teu cliente não sabe como usar o sistema. Aquela inteligência artificial vai mapear o teu sistema de ponta a ponta e te explicar como usa. Ou ela pode gerar novos documentos, pode gerar padrões de documentação, de texto, como a gente faria em conteúdo. Então, a gente quer chegar lá, colocar isso dentro da plataforma para daí sim ajudar não só preencher, ajudar realmente a sugerir, inclusive ali, o melhor texto, o melhor... André, deixa eu te perguntar algo que é bacana para a gente aqui. Ferramenta, integração e assim, possibilidades do advogado junto ao CPJ em marketing e vendas. Como é que a ferramenta hoje ajuda ele a vender mais? Tem alguma coisa ali dentro que você fala, eu mostro isso aqui para ele e falo para ele, vá atender cliente, vá prospectar, que tá tranquilo o teu tempo aqui. O que vocês mostram quando vocês estão vendendo, quando ele pergunta para você, André, eu preciso vender mais e o CPJ vai me ajudar ou não? Não, a gente está trabalhando, Guilherme, como eu falei ali no início, nessa questão de abrir via API integração com outras ferramentas. Então, a gente está avaliando algumas, mas isso demanda do cliente. Então, qual ferramenta ele usa? Eu uso tal ferramenta, quero integrar com o CPJ. Então, a gente estuda, viabiliza e vai integrando. Né, para atender mas o que já tem no... hoje, né, porque para deixar claro, né, que o nosso público aqui está acompanhando, está ouvindo esse podcast, sei lá, uns 6 meses, então dependendo do momento que você estiver ouvindo aí, o CPJ já abriu, já fez integração com vários, já pode usar. Mas o que já tem hoje nesse momento, assim, quando ele pergunta, que ele questiona, que eu vi que vocês batem muito nessa produtividade, essa capacidade dele ser mais assertivo, trabalhar menos, né, fazer mais coisa com menos tempo. Isso tudo é focado na automação e no workflow. Tudo vem do workflow. Tudo vem do workflow. Não só do workflow, mas tudo começa. A gente bate muito nessa tecla e aí a gente tem que pensar na integração do que acontece antes disso, que é o marketing, né? A TreeMind trazendo leads para esse escritório fechando negócios e aí virando casos ou processos dentro do CPJ. O que acontece antes, a gente tem que trabalhar nas integrações, tá? O que acontece depois que eu já tenho o cliente, né, e que vai começar todo um gerenciamento de processos dentro do sistema, a gente, sim, a proposta, esse ganho de produtividade está baseado em automação, Guilherme, que começa onde? Começa no recebimento das publicações, em ferramentas dentro do CPJ, que inclusive te permite comparar publicações, que é multifonte, inteligência artificial, que faz a classificação das publicações, vai te dizer se é uma sentença, se é um acórdão, se é um despacho, por exemplo. E aí depois entra a questão de prazos, fluxo de prazos, workflow de novo, ganho de produtividade, sistema empurrando, gestor monitorando. Depois vem o momento de elaborar a peça dentro desse fluxo. Aí entra a Agnes, que é essa plataforma que eu estou comentando para vocês, que é o mais novo lançamento nosso. Do documento, né? Legal. Isso. Depois que eu elaborei a peça, eu vou fazer o quê? Protocolar. Então, eu já tenho API funcionando com alguns fornecedores para fazer essa integração e a contratação do protocolo acontecer dentro do sistema. Então, o ganho de produtividade, que a gente fala que é no mínimo de 30%, que é o que mais interessa para os escritórios que estão buscando isso, está baseado em todo esse contexto. Fato. Vai tirando um pouquinho do tempo que ele gastaria em cada uma dessas situações, né? Até a preocupação do cara. Puta, fechei um monte aqui, não sei se meu time vai dar conta, né? Exatamente. Começa lá na publicação, é nossa, não é nossa, tá dupla, não tá. Sim. É uma sentença, é um acordo, para quem vai, qual time. Então, cara, você estrutura isso dentro do sistema e aí o sistema começa a empurrar isso. André, no começo eu dei uma tateada ali brinquei, mas que é de fato uma realidade, você sabe melhor do que eu lá nos bastidores, da dificuldade do time, do mindset ali, da galera, tem que preencher, tem que fazer, né, a coisa certa e tal.
Dos cases que vocês têm, você até comentou ali, pô, nós temos um escritório aqui com 2.000 funcionários que usam o CPJ. Esses caras fazem alguma coisa diferente ou eles fazem um arroz e feijão bem feito? Assim, eles simplesmente criaram o hábito desde o começo, sei lá, eles treinam a pessoa quando eles entram no escritório para lançar no CPJ. Como é que é para poder manter o troço funcionando redondinho? Arroz, feijão bem feito, mas também tem sim mudança de mindset já, pensamento baseado em automação e aplicação disso dentro do escritório. Existem times que treinam outros times, existem pessoas focadas em inovação, buscando ferramentas que tragam para o escritório cada vez mais otimização do tempo e ganho de produtividade. Então, como eu te falei... Mas eles treinam assim, o CPJ, por exemplo, o cara chega... Vou colocar um exemplo bastante sem fazer o papel do leigo aqui. Tem um escritório que está nos acompanhando aqui, a gente tem muito cliente no nível de 10, 12, 15, 20, às vezes, né, pessoas no escritório. E ele, tem um software que atende ele, mas ele se interessou pelo CPJ. Quando ele fechar, ele sabe da dificuldade. Puxa, agora meu time lançar e vai se deparar com um negócio que é muito desconhecido. Vocês provavelmente fazem um onboard, né? Provavelmente treinam e tal. Mas os escritórios que se dão bem, eles seguem treinando as pessoas dentro do CPJ? Assim, você percebe alguma boa prática usando o sistema? Ou é só um mindset de eles fomentarem e cada um por si alimenta o sistema? Porque às vezes isso é um sistema animal e o cara não sabe onde apertar os botões, ele nem sabe que tem uma função animal ali dentro. Tudo isso, Guilherme, tudo isso. Tá. Existe o trabalho do mindset, sim. Tá. Existe o trabalho importante do onboarding desses escritórios. Existe, sim, a importância da conscientização do escritório continuar investindo. Não é porque ele contratou um sistema, seja CPJ, seja qualquer sistema, e fez um treinamento inicial que todo o time... Porque o time é trocado, pessoas saem, pessoas entram, e existe toda uma prática, uma operação do escritório ali que não pode parar. Então, é tudo isso. A Preâmbulo ajudando na mudança de mindset, isso a gente faz lá no marketing já, isso a gente já procura fazer, conversando com o cliente, já trazendo ele que pensa que você precisa de gestão, você precisa de performance, então você precisa agora operacionalizar isso, pensar isso dentro do sistema. Dentro do sistema. Não são fluxos desenhados fora em fluxogramas espalhados pela parede. Não mais. Agora vamos pensar em colocar isso dentro do sistema. E tem que ser uma forma que facilmente ele tenha mudança de rota, seja facilmente corrigida. Então, por isso, a questão da importância de, como eu falo sempre, seja o CPJ, seja outro sistema, ter a possibilidade de parametrização. Não ser uma coisa engessada, ele não ter uma operação engessada, tá? Você sabe que você me lembrou, a gente já validou muitas tentativas de softwares internos aqui nosso, né? Para escala e para aumento de produtos que a gente tem internamente. E a gente fez algo que ficou 6 meses, acho que ficou 6 meses, né? A primeira versão lá dos relatórios, né? Do research jurídico lá, né? Uns 8 meses. E aí teve um cliente que entrou em contato com a gente, ele gostou muito, não lembro se ele virou cliente ou não, mas aí ele queria um orçamento para contratar, ele queria que a gente desenvolvesse para ele, de fato, uma inteligência em que o cliente que ele atendeu, uma empresa, botasse lá o CNPJ e a gente tirasse um dashboard da vida jurídica daquele cliente, de fato. Olha, o que você tem de risco lá na frente. Pelo que eu entendo, o CPJ faz isso, né? Ele dá essa... Faz isso ou não? Pergunta. Ele faz isso integrado com ferramentas de mercado. Boa. Para trazer todos esses dados para dentro do sistema, ainda numa fase de prospecção, às vezes, do escritório como empresa, né? Legal. Então, achei top, porque o que ele queria fazer muito sentido, de fato, né? E por que eu estou te pontuando isso? Porque eu imagino a quantidade de demandas que deve chegar para vocês, dos clientes. André, tô com essa ideia aqui, por que você não faz aquilo? Como é que vocês gerem uma galera de pedidos? Chega, de fato, que tem um monte de advogado. Ok, tem os conservadores que nem passam nada, estão usando só aquilo que vocês colocam. Mas deve ter um monte de gente pedindo um monte de coisa. Como é que vocês fazem essa gestão? Assim, que devolutiva que você dá? Porque ele falou, isso aqui não tá isso aqui não vou fazer, desculpa aí e tal. Como é que é isso? Bom, primeiro a gente tem um time especializado de acompanhamento do cliente. Existe a área de sucesso do cliente, que eu estava te contando aqui um pouco antes da gente começar, porque tem que entender a necessidade. Quando a gente pensa em sistema jurídico, qualquer sistema, né? Mas um sistema mais robusto, onde prazos estão em jogo, onde toda uma gestão, toda uma carteira de um cliente está em jogo dentro de um sistema, tem que ser muito bem avaliado essa demanda, essa sugestão, enfim. Bom, então primeiro, o cliente, ele passa geralmente essa sugestão, essa necessidade para o nosso time. Nosso time do quê? De implementação, de consultoria, de acompanhamento. Esse profissional, ele faz um filtro. Será que aquela demanda, aquela sugestão, ela é compatível para eu colocar isso para todos os clientes?
porque a gente tem uma versão do CPJ. Isso é possível da gente colocar? Me explica mais a sua demanda. Então, existe todo um cuidado, vai mas agradar existe... todos, né? Isso, mas existe sim um roadmap, né, na nossa área de desenvolvimento, onde a gente discute lá quinzenalmente todas as demandas vindas de clientes, mas a maioria das demandas têm origem no nosso próprio time, que identifica a demanda, a necessidade do cliente, traz isso, a gente pauta no roadmap e discute nas reuniões de priorização. Top. Cara, complexo, né? Nossa, demais. Só internamente aqui a gente já fica louco a quantidade. Eu fico imaginando o roadmap deles, quando fazer tudo que o cliente pede, uns 20 anos mais ou menos nós terminamos. Muita coisa. André, uma curiosidade aqui. A gente tem um problema bastante latente, assim, do ponto de vista financeiro dos nossos clientes, dos nossos escritórios aqui, tá? Escritórios de pequeno, médio, tem muitos escritórios grandes aqui, mas a grande maioria de pequeno para médio, ou às vezes pequeno mesmo, né? E quando eu falo isso, para deixar bem claro, assim, o que acontece? O advogado, ele entra aqui e nos contrata e a gente nem sempre consegue extrair aquela informação real, transparente de quanto ele tem de caixa. Fluxo de caixa mesmo, que vai aguentar, né? Para poder sustentar, pagar o boletim, pagar o aluguel, a luz, a água do escritório dele. E aí a gente vai descobrir depois de uns 2, 3 meses, acontece muito isso, o cara tá fechando contrato, fechou o negócio, o Zé já trabalhou lá na ponta, ele sabe. E, puta, o cara falou, cara, tá animal, tá vindo muito lead, tá massa, tô fechando o negócio, mas eu não tenho dinheiro para te pagar porque eu não consegui receber. Vou receber só lá na frente, tá? A pergunta é, o que na parte financeira do CPJ, vocês mostram? O que dá para perceber, assim, que o advogado aqui, ele extrai bastante valor? Porque a gente percebe que isso é um problema meio intrínseco, assim, né? Salvo quando ele já se tornou uma empresa, ok? Aí eu entendo que, o cara já entende, já tem um financeiro, mas a grande maioria dos advogados que fazem o financeiro junto, cara, eles não fazem ideia de, não consigo cobrar antes. E nós estamos vendo um momento de mercado meio confuso, porque ou o cara já tem uma empresa, um escritório bem consolidado, ele consegue cobrar na frente. Ou ele não cobra porque ele fica com medo de não fechar. Vira aquela bagunça. Sim. E aí o cara não consegue, às vezes, pagar a janta, vive só no almoço. Ou não lança nada de horas no timesheet, e depois como é que ele vai renegociar os contratos com os clientes deles? Como é que vocês fazem isso lá no financeiro? Então, isso que você falou faz muito sentido. A gente tem isso sempre, assim, com os nossos clientes, de que o conhecimento na área financeira é muitas vezes deficitário. Como fazer a gestão financeira? Como fazer? Né? Não estou falando só de contas a pagar, a receber, mas eu estou falando de orçamento, estou falando de budget, né? Estou falando de faturamento, estou falando de fluxo de caixa, estou falando de demonstrativo de resultado, estou falando de tudo isso. Então, o que acontece? E ainda integrado com a parte de processo, porque fazer isso fora, ainda misturado. Então, assim, o link do financeiro, primeiro, ter um módulo financeiro completo dentro do software de gestão. A gente tem, mas não é o suficiente. Tem que ajudar o cliente de como fazer a gestão financeira. E aí entra de novo o nosso time de profissionais experientes em financeiro que vieram de escritórios de advocacia. Então, eles sabem como funciona um financeiro de um escritório de advocacia e trazem esse conhecimento para os nossos clientes que muitas vezes não sabem, principalmente esse perfil que você está me colocando. Então, a gente ajuda sim. A gente tem a Universidade Preâmbulo também, onde a gente disponibiliza muito conteúdo lá e o financeiro é um dos tópicos principais mais procurados. Mas vocês dão treinamento, de fato. Então, você chegava um treinamentozinho aqui. E chegamos até a consultoria. Consultoria do financeiro do CPJ. Consultoria de como gerir o financeiro do escritório na plataforma CPJ. Isso. Legal pra caramba. Então, chegamos até esse nível, mas é uma demanda sim. Vou te fazer uma pergunta, aquelas bem cabeludas, capciosas mesmo, né? A gente tem um monte de software de mercado, vocês, de fato, são os mais antigos, os mais utilizados, os mais conhecidos, robustos, enfim. Uau. A gente já puxou o saco o suficiente. Vou até embora depois dessa. Tô preparando aqui o cenário. André, debate pronto. O que ele olha para contratar um software? O que você recomenda, geralmente, quando ele tá lá na dúvida e tal? Porque eu vejo que tem um monte de software, e eu vi o mercado de software que eu não entendo, né? Então, a gente não advoga, então a gente não sabe o que usa lá dentro. Então, mas eu já vi softwares indo só para produtividade. Não, é só produtividade, não sei o quê. Já vi software batendo só na parte mais processual. Aí você já faz essas duas coisas. Como é que é o mercado bastidor, assim, sabe? Abrindo o coração, mas como é que é o bastidor do mercado? Porque de vez em quando alguém lança um software e fala, agora é isso aqui que você precisa. E o advogado fica naquela sinuca de bico. Ele não sabe se ele contrata CPJ, se ele compra uma bicicleta ou, sei lá, ele contrata o vizinho.
Como é que é isso no bastidor, quando você está vendendo? Olha, depende assim, ó, depende do momento que o escritório está. Existem muitas soluções no mercado, muitas soluções disponíveis, muitas dessas focadas ao escritório que está iniciando, ao escritório que tem poucos processos ainda, que precisa do quê nesse momento? Controle de prazos, um controle muito básico financeiro. Então, o CPJ atende esse público também? Atende. Mas aí, se o escritório já está no momento, numa maturidade de tempo de mercado, ou necessidade de ampliação da sua carteira, ou necessidade de aumento de faturamento, obviamente, que todos têm, né? Sim. Mas já existe essa consciência. Aí o CPJ, ele entra... Então, você vai afunilando o mercado de softwares. Existem um monte de softwares para vários perfis de escritórios de advocacia. Bastante E sentido. para departamentos jurídicos também, outros perfis. Você afunila, você olha para o tempo como eu falei, de maturidade, ou enfim, de necessidade de demanda do escritório, e aí começa a afunilar e aparecer menos softwares jurídicos. E aí aquilo de novo. Preciso de ganho de produtividade, preciso de aumentar o meu faturamento, eu preciso trabalhar com o meu time mais focado na parte estratégica, eu preciso angariar novos clientes, mas como é que eu faço para eu angariar novos clientes e ter uma carteira de processos grande com este meu próprio time, sem eu ter que crescer proporcionalmente? Então ele começa a pesquisar sistemas que entregam esse tipo de coisa, e daí ele vai cair aonde? Em alguns sistemas, e aí nós entramos ali caímos como uma luva, como você falou, para este perfil principalmente. Legal. Fora as soluções especialistas que eu te falei. Então, soluções para assinatura, soluções só para geração de contratos, soluções de robôs, soluções... Então, daí a gente vai agregando e vai, enfim, formatando uma solução que atenda ele na gestão ponta a ponta. Faz bastante sentido o que você falou, porque a gente vê aqui, inclusive, assim, às vezes você contrata os softwares de marketing que a gente conhece no mercado, sei lá, HubSpot, aí tem os comerciais que a gente usa, Pipedrive, Pipefy, tem um monte de software. Aí você contrata achando que o software é a solução, né? Essa é a maior cagada, né? Não, eu contratei um software e agora vai resolver. O que eu mais vejo é isso, né? E aí, cara, na verdade, você não mudou nada nesse primeiro momento. Você vai ter que alimentar essa porra. Arrumou mais um problema, de fato, né? Uma última pergunta, né, que eu tenho aqui, pelo menos, não sei se você quer perguntar alguma coisa aí, Zé, mas assim, a gente já falou um pouquinho do ChatGPT, você contou já de uma solução Agnes, né, que vocês estão trazendo agora e tal, né? O que você pode contar de bastidor, assim, pelo menos na tua percepção, com a tua vivência, para onde que está caminhando, assim, esse mercado de software? A gente já foi para um lado, foi para a inteligência artificial, agora chegou o ChatGPT. Tem alguma coisa assim que você sabe que, isso aqui a gente está olhando, né, para fazer uma próxima função? Como é que tá? A gente já chegou num estágio que a gente tem hoje está muito maduro, esperamos para trazer novas soluções. O que seria a robustez no futuro, assim? Eu acho que hoje a gente já está muito robusto, mas é óbvio e claro que sempre vai ter muita coisa para fazer. Como eu falei, a inovação e tudo que vem acontecendo, não só no mercado jurídico, mas em todo o mercado, é algo que todas as empresas precisam estar antenadas. Então, nunca vai ser o suficiente. Não podemos ficar estagnados, seja empresa de software, seja o escritório de advocacia. Estamos olhando para o futuro, pensando em trazer soluções cada vez mais integradas, baseadas na inteligência artificial, ajudando, auxiliando e contribuindo os escritórios para aquelas tarefas repetitivas e para aquilo que demanda muito tempo e toma o tempo dele, da parte estratégica ou intelectual dele. Então, a gente está mais focado nisso e, de novo, pensando em integrar com soluções que empresas estão aí há anos testando, trabalhando e trazendo soluções específicas, né? Então, a gente está caminhando mais para isso, sabe? Legal. Olhando para o contexto na advocacia, olhando para esse contexto de inovação e olhando para esse universo todo aí que está envolvido de soluções, a gente é um dos pilares, né? Um dos pilares ali. Temos que estar aberto a integrações, inovações e olhar para tudo isso que está chegando aí de tecnologia, né? Sabe que vocês viram um paradoxo ali que é complexo, porque lembrou agora, esses dias eu estava entrevistando um outro podcast que a gente tem junto com a Gazeta do Povo, um parceiro que ele tem uma construtora que ele incorpora, é grande e tal, enfim, quase 1.000 colaboradores,
E aí ele dizia sobre a expectativa de mercado que eles traziam para o presente. Eu falava, agora lançamento, são 2/4 agora, porque as famílias são não sei das quantas. Não, daí chegou a pandemia, mudou totalmente. O cara quer trabalhar em casa, agora talvez já não quer mais. E aí ele foi formatando. Só que ele fala assim, cara, só que para eu fazer, né, o apartamento, eu tenho que comprar o terreno, aí eu faço projeto, isso leva todo um tempo, e, produzo ele em 3, 4 anos. Às vezes eu lancei em 4 anos, se eu não acertei aquele formato ali, no presente, ferrou. E às vezes mudou em 2 anos, já mudou o que o cara queria. Aí eu falo, cara, e aí, como é que você resolve essa? Pois é, não resolvo, é risco que a gente corre. Daí quando eu vejo vocês, já é um software robusto, já tem, 6 mil clientes, 30 mil usuários, não dá para brincar de trazer coisa nova. Vocês ficam naquele limbo ali e falam, puxa, eu tenho que esperar para ver o que acontece um pouquinho mais, porque você não é uma, né, a não ser pegar os pequenininhos que você acaba fazendo na startup, fala, vamos validando aqui, vamos acompanhando para depois puxar. Difícil isso, né? É difícil, difícil, a gente tem que acompanhar, mas a proximidade com o cliente, e não só dar treinamento, como eu falei, e ficar muito longe do cliente, isso não permite o crescimento do sistema, da empresa, do time e a especialização toda. Estar perto do cliente, muito próximo do cliente e das demandas, e olhando e pesquisando e olhando o que está acontecendo na tecnologia, aí você juntando essa proximidade com essa pesquisa, esse olhar, você consegue, entendeu? Acompanhar, você consegue trazer, mas você nunca vai fugir disso. Você sempre vai ter que estar muito próximo, olhar, você vai ter que testar, você vai ter que saber se aquilo ali realmente vai fazer diferença lá na vida dele, no final das contas, para daí você trazer e você lançar, enfim. Tudo isso leva tempo e dinheiro, né? Complicado pra caramba. Isso é bem interessante, traçando um paralelo ali com o que o Gui falou, que pelo que eu entendo assim, dessa nossa conversa, do que eu já observei da Preâmbulo, é que, como você mesmo falou, tem que estar posicionado e atento, né, para que acompanhe o mercado de inovação e vá, porque eventualmente se vocês não entrarem nesse mercado de inteligência artificial, que a gente sabe que vai ter uma expansão muito grande nos próximos anos, vão ter outros concorrentes que vão entrar e eventualmente pode acabar se tornando um software defasado, mas é que o olhar de vocês é muito direcionado para gerar valor para o cliente, né, e essa conexão de vocês prestarem consultoria, vocês têm a universidade. Isso permite uma proximidade muito grande e daí as definições são muito assertivas. Isso. Mas mesmo sendo conservador na decisão, não vamos fazer isso aqui agora, mas a gente já está olhando para isso, não está pensando na solução, está pensando no problema que aquele advogado, que aquele escritório, que aquele departamento está enfrentando. Exatamente isso. Você matou. É isso aí. Legal. André, baita aula, obrigado. Aprendemos bastante, foi bem massa. A gente já tinha gravado sobre software aqui outras vezes e não chegou nesse nível, assim, tá? Então, acho que você que bacana, bacana. Eu fez adorei. Fez a diferença. E agora eu vou pedir para você, contar pro pessoal. Não é difícil achar Preâmbulo, é só botar Preâmbulo no Google, mas conta por onde as pessoas podem te conectar, por onde você prefere. E se tem um desconto pro pessoal da Preâmbulo, vá lá, manda mensagem para fulano, fala que você viu o podcast, consegue uma negociação especial. Opa, vamos aproveitar então o espaço aí, Deixa o teu né? recado aí, por favor. Sua mensagem, legal. Olha, a Preâmbulo tá disponível em todos os canais, Instagram, Facebook, tem o site preâmbulo.com.br, meu LinkedIn, André Cristina, comercial@preâmbulo.com.br. Claro que a gente vai fazer uma condição super especial se você falar que você, né, ouviu aí o nosso podcast. Pode me procurar pessoalmente pelo LinkedIn ou pelo e-mail, como eu passei. Eu vou ter o maior prazer em receber e passar para o nosso time, né, te fazer uma proposta, te fazer uma apresentação, enfim, para você conhecer um pouco de tudo isso que eu falei aqui. Legal. Né? Top. Mas muito agradeço também, tá? Agradeço mais uma vez o espaço aí, adorei. Voltará, vamos marcar mais vezes aí pra gente trazer mais esse assunto aí em voga, que é super bacana. Pra você que nos acompanha, que já sabe, aquele momento que a gente pede para você, compartilha com aquele brother que tá pensando em, né, aquele sócio do escritório, aquele colaborador que fica reclamando do software, para ele ouvir, entender um pouquinho aqui, né, o que ele precisa fazer para encontrar um software legal. E para você, principalmente, advogado aí, que tá vendo que... E a gente tem um monte de casos assim, cara cumpridor de prazo, o cara não responde nem os leads aqui, né, Zé? A gente manda lead, fala, não, cara, mas eu tava cumprindo o prazo, tava correndo em audiência, tá aí, ó, esse tapa de luva aqui que a André deu. Tem que olhar para um software legal para sobrar mais tempo para você poder fazer dinheiro. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!